Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos este sábado, dia 23 de setembro, temos a equipe do Livingston da Escócia enfrentando a equipe do Celtic. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Livingston, perdeu uma, venceu 2, empatou 2. Atualmente a equipe do Livingston é a 7ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Celtic, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, perdeu 2, venceu 2. Atualmente a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 13 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto. Vamos de fora. Celtic para vencer. Campeonato da Suécia. Temos a equipe do Degerfors enfrentando a equipe do Malmo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Degerfors, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Degerfors é a 15ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Malmo é a 1ª colocada com 49 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Malmo. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Malmo para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Bochum. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique pelo campeonato alemão, venceu 3 e empatou 1. Atualmente a equipe do Bayern de Munique é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Bochum, dos últimos 4 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1. Atualmente a equipe do Bochum é a 13ª colocada com 3 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Borussia Mönchengladbach enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Nos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, empatou 2, perdeu 2. Atualmente a equipe do Borussia Mönchengladbach é a 14ª colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig, dos últimos 4 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Red Bull Leipzig é a 4ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Borussia Mönchengladbach e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Red Bull Leipzig para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Wolfsburg. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Wolfsburg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, empatou 2, venceu 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Borussia Dortmund é a 7ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Wolfsburg, nos últimos 4 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Wolfsburg é a 6ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund e 1 vitória para a equipe do Wolfsburg. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Borussia Dortmund para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Norwich. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Manchester City é a 1ª colocada com 15 pontos ganhos. E a equipe do Nottingham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Atualmente a equipe do Nottingham é a 8ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Manchester City e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Manchester City para vencer. Ou partida acima de 2,5. Championship, campeonato inglês da 2ª divisão. Temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Bristol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester,
perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Leicester é a segunda colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Bristol, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou 2, venceu 2. Atualmente a equipe do Bristol é a sétima colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Leicester e 2 vitórias para a equipe do Bristol. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Leicester para vencer. Desliga austríaca, temos a equipe do Red Bull Salzburgo enfrentando a equipe do BMW Linz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, empatou uma, venceu 4. Atualmente a equipe do Red Bull Salzburgo é a primeira colocada com 19 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do BMW Linz, venceu 2, empatou uma, perdeu 2. Atualmente a equipe do BMW Linz é a 11ª colocada com 5 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo e 2 vitórias para a equipe do BMW Linz. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Red Bull Salzburgo para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Sassuolo é a 17ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe da Juventus é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Sassuolo e 3 vitórias para a equipe da Juventus. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Juventus para vencer. Campeonato ucraniano, temos a equipe do Rut enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rut, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Rut é a 5ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Shakhtar Donetsk é a primeira colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Shakhtar Donetsk para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Barcelona é a segunda colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente a equipe do Celta de Vigo é a 16ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Barcelona para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Almere enfrentando a equipe do PSV. Nos últimos 5 jogos do Almere City, empatou 1 e perdeu 4. Atualmente a equipe do Almere City é a 17ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do PSV, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do PSV é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Do último confronto entre as duas equipes, houve a vitória para a equipe do PSV. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. PSV para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 4 jogos disputados, a equipe da Lazio perdeu 3 e venceu 1. Atualmente a equipe da Lazio é a 16ª colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Monza, nos últimos 4 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2 e empatou 1. Atualmente a equipe do Monza é a 13ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Lazio para vencer.
Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Burnley enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Burnley, perdeu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Burnley é a 19ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Manchester United, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Manchester United é a 13ª colocada com 6 pontos ganhos. Já dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Manchester United. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Manchester United para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Gil Vicente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, venceu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Porto é a 3ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Gil Vicente, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Gil Vicente é a 9ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Porto, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Gil Vicente. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Porto para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, venceu 1 e perdeu 4. Atualmente a equipe da Chapecoense é a 17ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Ceará, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Ceará é a 11ª colocada com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Ceará, da Chapecoense, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Ceará. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Ceará ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Guarani. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Atualmente a equipe do CRB é a 10ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Guarani, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 4. Atualmente a equipe do Guarani é a 2ª colocada com 50 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Guarani ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Tombense enfrentando a equipe do Botafogo de São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo de São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Botafogo de São Paulo é a 12ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Botafogo de São Paulo ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Londrina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Sport é a 3ª colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Londrina, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 2. Atualmente a equipe do Londrina é a 19ª colocada com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sport e 1 vitória para a equipe do Londrina. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Sporting para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Atlético Mineiro é a 9ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Cuiabá, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4, empatou 1. Atualmente a equipe do Cuiabá é a 11ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Atlético Mineiro para vencer.
Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Milan vs Hellas Verona, casa, Milan para vencer. Manchester City vs Nottingham, partida acima de 2,5. Borussia Mönchengladbach vs Red Bull Leipzig, fora, Red Bull Leipzig para vencer. Barcelona vs Celta de Vigo, casa, Barcelona para vencer. Burnley vs Manchester United, fora, Manchester United para vencer. Lazio vs Monza, casa, Lazio para vencer. Porto vs Gil Vicente, casa, Porto para vencer. Atlético Mineiro vs Cuiabá, casa, Atlético Mineiro para vencer. Chapecoense vs Ceará, uma dupla chance, Ceará para vencer ou partida terminando empatada. Mas CRB vs Guarani, vamos de uma dupla chance, Guarani para vencer ou partida terminando empatada, empate fora.